Olá, meus irmãos da paz do Senhor, boa tarde, né? Então, um bom dia também para vocês. Bom, a gente voltou hoje aqui novamente para a gente gravar hoje da Palavra do Senhor. A gente, depois de um bom período, depois de um longo período sem gravar muita coisa, a gente voltou novamente para gravar, tá bom? Da Palavra do Senhor. Vou conversar com vocês mais de perto hoje, tá bom? Foque na palavra, foque no que a palavra quer dizer. Até mesmo eu, no momento que Deus me entregou essa palavra, achei meio diferente, mas porém é de Deus, então venho trazer. Pode estar acontecendo barulho, mas você foca na palavra, tá bom? Então eu quero agradecer a Deus primeiramente por hoje nós estamos aqui, porque depois de vários tempos, depois de vários momentos, frente a frente, pessoalmente, né, a gente voltou a gravar novamente com a palavra, frente a frente. Então hoje a primeira palavra que eu queria trazer, que Deus me deu, é de 2 Reis 3, 38 a 44, que fala sobre a morte que havia na panela. Mas primeiramente eu quero agradecer, vamos orar primeiramente para agradecer ao Senhor, tá bom? Agradecer por essa volta, agradecer por nós estamos aqui novamente, e é isso aí, vamos lá. Senhor Deus grande, Pai, obrigado Pai, por tudo que você tem feito em nossas vidas, obrigado por mais uma vez nós estamos aqui presentes, obrigado por nós voltarmos, mesmo que seja depois de um longo tempo. Nesse longo tempo o Senhor me ensinou, o Senhor nos ensinou, me ensinou que nós devemos fazer tudo para a glória do Senhor e que é conforme a sua vontade, não é conforme a nossa. Pai, obrigado e nos perdoe, Pai, pelos nossos erros também, Pai. Vai de encontro à nossa caminhada e ao nosso caminho, seja o nosso dia, Pai. Amém. Então a palavra, 2 Reis 4, 38, a gente vai separar em tópicos, porque nós temos 5 tópicos, 5 partes. Então vamos lá. Versículo 38. Ele vai falar sobre: voltou Eliseu para Gigal, havia fome naquela terra, e estando os discípulos dos profetas sentados diante dele, disse ao seu moço, ponha na panela um grande lume e faz um cozinhado para os discípulos dos profetas. O 39 já diz: então saiu um ao campo a apanhar ervas, e achou uma trepadeira silvestre, e colhendo dela, encheu a sua capa de colicíntidas, uma fruta que não há fruto, uma fruta venenosa. Voltou, cortou-a em pedaços, pondo-as na panela, visto que não as conheciam, mesmo assim comeram. Depois deram de comer aos homens, enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus. E não puderam comer. Porém ele disse: trazem farinha. Ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mão nenhuma na panela. Bom, o milagre aconteceu, a morte na panela que já tinha, não tem mais, por causa de um simples ato, né, que aconteceu, que foi feito, mas não só acaba aí. Continua no versículo 42, vai até o 44, eu gostaria de ler ainda com vocês, 42 ao 44, que fala: veio um homem a balsa lisa e, trouxeram ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevadas e espigas verdes no seu alforje. Disse Eliseu: dá ao povo para que coma. Porém seu servo lhe disse: como hei de eu por isso diante de 100 homens? Ou seja, são 100 homens, eu trouxe 20 pães. Como é que eu vou fazer 20 pães transformar em 100? Como é que eu vou dar 20 pães para 100 homens? Não tenho como. Aí ele tornou a dizer: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobregerá. Ou seja, comerão e ficarão fartos, né? Ficarão cheios, beleza. Então lhe pôs diante, comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Amém? Então que o Senhor, Deus, venha estar presente nesse momento, que o Senhor venha falar a palavra dele, que tudo que venha ser dito venha ser da palavra do Senhor, que não venha ser nada de mim, nada da minha boca, venha ser da boca do Senhor. Amém? A gente separou em 5 tópicos, não foi? Em 5. Então, põe o primeiro tópico na tela. O primeiro tópico na tela é a fome do povo. Naquele tempo, a palavra fala para nós, no versículo 38, que havia fome. Eliseu voltando para Gigal, havia fome naquela terra. A fome era tanta fome, que os discípulos, os próprios discípulos, a palavra nos indica, nos fala, que os moços, os discípulos, estavam desanimados. A fome, quando a gente tem a fome da comida realmente carnal, e também a fome espiritual, que aqui está querendo dizer nos dois sentidos, quando a gente tem essas duas fomes, esses dois tipos de fome, acontece a mesma situação, que é o desânimo. O desânimo acontece. O desânimo de, nossa, eu estou com fome, não tenho mais o que comer. Então o desânimo acontece daí. Então a consequência da fome, qual é a consequência da fome? O que a fome espiritual nos dá? Qual é a consequência que aconteceu com esse povo? Com essas pessoas? Qual é a consequência que foi? O desânimo.
E aí, a gente consegue pegar vários versículos e trazer para nós, no versículo 38 principalmente, a gente consegue trazer vários versículos. Dentre isso, a gente tem o livro de Amós 8:11, que fala sobre fome e sede de justiça, porque fala assim, abre aspas, haverá dias em que o povo sentirá fome e sede, porém, não fome da palavra, não fome de comida, nem sede de água, porém fome e sede da palavra do Senhor. Então a gente tem que entender que haverá dias que as pessoas vão sentir fome. Isso já era um dia que as pessoas já estavam sentindo a fome e a sede da justiça. Então a gente tem um tato com fome do povo. Então, o povo tem a fome, da mesma maneira que a gente tem a fome hoje também. Dessa mesma maneira, em fome da palavra, sede do Senhor, a gente está aí, Deus ele está aí para nos saciar. Faz o seguinte, a panela, ela representa a igreja. Observa que a igreja, ela é você, porque a palavra fala que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, pega assim, você tem uma panela e essa panela significa você. Tudo que você coloca dentro dela são conhecimentos que você coloca sobre Deus. Você coloca frutos, da mesma maneira que foi posto dentro da panela. Só que é uma questão. No 2, o tópico 2, onde Deus nos dá é cuidado com o que nós colhemos. Cuidado com o que colhe. Sabe por quê? Às vezes a gente ouve coisas, ou seja, a gente está colhendo. Às vezes a gente ouve coisas que nos deixam desanimado, deixa para baixo. Lá em Efésios 4, 31, se não me engano, lá em Efésios 4, 31 fala sobre longe de vós todo o pensamento de amargura. Ou seja, irmãos, tudo que você for colher e for colocar dentro da sua panela, não coloque a colheita ruim, não coloque os frutos maus, não coloque os frutos ruins, coloque os frutos bons. Ou seja, tudo aquilo que é ruim, descarta e joga fora. Não precisa você dar atenção, joga fora. Da mesma maneira, é a separação dos peixes. Quando Jesus lá fez a separação dos peixes com os discípulos separaram os peixes bons dos peixes ruins. É a mesma situação. Os pensamentos ruins, os pensamentos bons, você tem que separar aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Aquilo que é ruim você descarta, aquilo que é bom você coloca para si. Só que ainda continua dizendo na mesma situação, tópico 2, é a capa. A palavra fala no versículo 39, isso daí já é o segundo versículo 39, que fala sobre a capa dele. Que ali ele achando uma colicíntidas, ou seja, uma trepadeira silvestre, ele enche a sua capa e leva. Tome cuidado com isso, sabe? Porque a capa, ela representa para nós hoje o exterior das pessoas. Cuidado com o exterior das pessoas. Imagina você, como igreja, tendo uma panela linda, uma panela bonita, aquelas panelas que a gente olha na rua, você tem vontade de comprar, aquela panela linda, e aquela panela representa você. Porém, você tem uma panela linda, portanto, o que está dentro, você olha assim, a comida, ela para nada mais presta, senão para ser jogado fora. Então, tome cuidado com isso. Você pode ter uma panela bonita, linda, mas o interior, se for sujo, para nada mais presta a panela. Entenda isso. Você consegue entender isso? Que cuidado com o que as pessoas falam. Cuidado com a capa das pessoas, cuidado com a aparência. Não é a aparência, e sim o evangelho que tem que ser dito de verdade. Olha, no 41 ele começa falando assim: porém disse, trazei farinha. Qual foi o remédio aqui para que a morte que estava na panela não mais matasse os homens? Farinha. A farinha, o que nós fazemos com a farinha? É o pão, é a palavra. Em Jeremias, às vezes nós temos exemplos de palavras que, Jeremias, por exemplo, é um livro que fala sobre a farinha. E que a farinha significa a palavra de Deus. Então, para que hoje, as pessoas que têm uma panela bonita, porém o interior é sujo, qual que é o remédio para que aquilo que é sujo se torne limpo? Qual que é o remédio? A farinha. É a palavra do Senhor. Consegue entender? Consegue entender que é algo simples, porém não tão simples, porque é necessário que você tire aquilo que é ruim para colocar a farinha, para colocar a palavra. E muitas das vezes as pessoas não querem fazer isso, não querem colocar aquilo que é bom dentro deles, não quer perder aquilo, né? O prazer do mundo. Mas é necessário a gente ter isso. Aí continua dizendo, depois do versículo 41, lá no versículo 42, que fala sobre o pão da vida. O pão da vida, que 20 pães satisfazem a 100 homens. A farinha, você acha que foi vamos dizer assim, você acha que a farinha foi simples? Você acha que a farinha foi suficiente para curar aquilo? A palavra não foi suficiente. Muitas vezes as pessoas vão na igreja achando que uma simples palavra cura o seu interior. Cura o que você sente, o seu interior.
Só que na verdade a palavra ela é como se fosse uma chave para curar. Porque o que curou realmente essas pessoas da fome não foi apenas o que eles comeram com a farinha junto, mas sim os pães também. A palavra fala para nós que Jesus é representado como o pão da vida. Então imagina Jesus sendo o pão dessas pessoas. Imagina o pão saciando a fome deles. Mesmo que a palavra já tenha sido antes comida por eles, satisfeita por eles. Comendo a palavra, mesmo assim eles recebendo a palavra, não ficaram satisfeitos por completo. Foi necessário que pegasse o pão, ou seja, foi necessário que pegasse Jesus, e aí sim se tornasse completo. Só que mesmo assim, foi o pão e foram as espigas. As espigas significam frutos do Espírito. Da mesma maneira como a espiga tem vários frutos, e que se você plantar em cada um vai frutificar, da mesma maneira é a palavra. Da mesma maneira, os frutos do Espírito Santo. Então você come o pão, acaba que foi uma refeição completa. Foi uma refeição completa porque foi a farinha, que representa a palavra. Então vem a farinha, a palavra do Senhor, eu recebo a palavra. Depois vem o pão, que é o próprio Jesus. Daí vem as espigas, que é o fruto do Espírito Santo. Entenda? Entendeu isso? Então nós temos essa quarta opção, quarta opção que a gente coloca aí. Quarto ponto, né? Versículo 43. E aí, a gente tem o último ponto, que é o versículo 5. Tá? Capítulo 5 não, desculpa. Que é o ponto 5, que é a multiplicação. A multiplicação. Sabe o que a multiplicação faz? No versículo 43. Isso, versículo 43. No versículo 43, eu vou ler somente ele para vocês entenderem, tá bom? 43 fala: porém, seu servo lhe disse, como hei eu de pôr diante de 100 homens? Ele tornou a dizer, dá ao povo para que comam, porque assim diz o Senhor, comerão e sobreviverá. Então, como que eu hei de dar 20 pães a 100 homens? Porém, ele disse, o Senhor disse, dá ao povo para comer. Compartilhar, irmãos, muitas das vezes a gente não compartilha, ou compartilhamos aquilo que não é necessário. Sendo que a palavra do Senhor ela é necessária para nós compartilharmos com as pessoas, o conhecimento da palavra do Senhor, aquilo que nos faz sentirmos bem. Então, eu achei interessante que para nós aprendermos a compartilhar. O crescimento ele vem através de compartilhar. Ou seja, quando nós compartilhamos, vem o crescimento. Vem esse crescimento em nós, sabe? Por exemplo, quando a gente vai regar uma planta. E isso a palavra também nos traz também. Quando a gente vai regar uma planta. Mesmo que seja uma plantação imensa, é necessário que a gente divida e compartilhe a mesma água que a gente está usando para uma única planta, usar para todas. Então, através desse compartilhamento, de compartilhar, vem o crescimento. Então imagina você também hoje você compartilhando o que você entendeu, você compartilhando o que você aprendeu aqui hoje, o crescimento, ele é grande. Não é interessante, não é bom quando a gente entende, não é bom quando a gente sente da palavra do Senhor e a gente explica a palavra para as pessoas, Deus faz a gente explicar a palavra para as pessoas e a gente entende, as pessoas entendem, a gente não fica feliz? Eu fico feliz e gosto, né? Então, uma palavra que eu queria trazer hoje é essa, 2 Reis 4:38, se vocês entenderam, tá? Pode conversar, pode falar, dessa vez a gente está aí a ver todos vocês, tá bom? Pode conversar, se vocês não entenderam e querem que explica, nós estamos aqui também para isso, tá bom? Mas o evangelho ele tem que ser levado da maneira que ele foi nos dado. Não podemos passar a mão na cabeça das pessoas, não podemos passar a mão do evangelho, sendo que o evangelho fala para nós que não é somente você vindo na igreja que você se considera assim como santo ou que você será salvo. Não é porque eu sou cristão que eu já sou salvo. Porém, a Bíblia fala para nós que não é nem todo aquilo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então é necessário que a minha vida esteja em comunhão com Deus também. Então por isso que nós pregamos o evangelho. Por que você prega? Para entrarmos em comunhão com Deus. Não é para ser salvo? Sim, mas é a graça que salva. A igreja não salva. E sim a graça, a comunhão com Deus. Então entenda, irmãos, isso, tá bom? Mas tenha esse entendimento por Deus, tá bom? Obrigado a todos vocês que estão aqui assistindo, depois de muito tempo vocês esperaram. E eu agradeço a grande oportunidade de estar aqui novamente. E dessa vez a gente vai vir para a honra e glória do Senhor. Ore por todos nós aqui de casa, ore por nós. Nós vamos orar por vocês. Coloca o nome de vocês, a gente ora por vocês, mas também ore por nós. Eu, Bruno, meu pai, minha mãe, minha família. Ore por todos nós, para que nós venhamos estar aqui mais e mais na presença do Senhor, com vocês, tá bom? Amém? E eu agradeço a rica
grande oportunidade. É o que eu queria trazer, é somente isso, tá bom? Obrigado e feliz ano novo para vocês. Tchau, muito obrigado.